Fala, galerinha da Bio! Você sabe como é que funciona os seus hormônios durante o ciclo menstrual? Não sabe não? Então vem com o Barninho. Pois é, galerinha, a aula de hoje é sobre regulação endócrina feminina. Vamos falar dos hormônios que regulam o seu ciclo reprodutivo, o seu ciclo menstrual. Agora, antes da gente começar, vamos lembrar algumas coisas básicas. Primeiro, o ciclo menstrual dura em média 28 dias. É lógico que varia, gente, de mulher para mulher. Marisa! Mas tem mulheres que têm 30, 26, 29 dias, varia um pouco, mas na média fica em torno de 28 dias o ciclo menstrual de uma mulher. Outra coisa importante, galera, é que o ciclo menstrual não é o período que você fica menstruando. É o período que vai de uma menstruação até a próxima menstruação, quando começará o próximo ciclo. Por exemplo, estamos gravando aqui no dia 16 de setembro, 16 do 9. Imagina que a menstruação chegou hoje. Então, hoje é o primeiro dia do ciclo. Então, o início do ciclo conta com o início da menstruação. Lembra que quando você menstrua, você não está ovulando, você não está fértil. Não corre, teoricamente, risco de gravidez. Lembre também que nesse período você fica à flor da pele, você fica sensível, às vezes chorona, com retenção de líquido, aquela enxaquecazinha descarada que não vai embora. Então você fica com uma depressão hormonal. Não esquece isso, gente. Que nós chamamos de TPM, que é a tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual não é quando os hormônios estão em alta, é quando os hormônios estão em baixa. Não esquece, você entra num quadro deprê. Esse quadro deprê é a depressão dos hormônios, hormônios em baixa. Não esquece isso. Eu faço assim para lembrar, ó. A mulher nesse período menstrual, só para lembrar, é uma dicasinha, beleza? Não leva a sério, não. Olha, a mulher quando tá nesse período menstrual, na TPM, ela fica gente ruim, então os hormônios dela estão em baixa, os hormônios que deixam ela feliz da vida. Por isso que ela fica triste, fica mal-humorada, fica irritada, agressiva, violenta às vezes. Beleza, galera? Então se liga aí. É lógico que varia muito os sintomas de mulher para mulher. Marisa! Então, galerinha, fixa esse esqueminha aqui para você entender. Menstruou, começou o ciclo. O próximo ciclo só com a próxima menstruação. Nesses dois períodos menstruais, você não tem risco de gravidez, normalmente, beleza? Então quer dizer que você está menstruando. Então quando é que eu posso engravidar, Barninho? Na metade. Então funciona assim, ó. Menstruou a metade, ovulou. Depois, menstruou de novo. Depois, ovulou. E depois, menstruou. Então é muito fácil. Menstruou, ovulou. Menstruou, ovulou. Menstruou, ovulou. É quase, sei lá, um funk. Menstruou, ovulou. Menstruou, ovulou. Menstruou, ovulou. Então fica fácil, galera, beleza? Repare só. Menstrua, ovula, menstrua. Só que aí a conta fica redonda, sabe por quê? Porque se você menstruou e na próxima menstruação se passaram 28 dias, em média, se seu ciclo for de 28. Então a metade do ciclo são 14 dias. Então, por exemplo, se eu estou gravando essa aula numa quarta-feira e, digamos, você menstruou hoje na quarta-feira, daqui a 14 dias você vai ovular. Então conta assim, gente, 2 semanas. Porque a semana tem 7 dias, então 7, 7, 14. Então quer dizer que se você menstruou hoje, quarta-feira, quarta que vem, na outra quarta, você vai estar ovulando. Passou mais uma quarta, na outra quarta, você vai estar menstruando. Passou mais uma quarta, na outra quarta, você vai estar ovulando. E assim por diante, pessoal. Fica fácil. Você conta de 2 em 2 semanas. Se seu ciclo for de 28 dias e for um ciclo regular. Agora, quem é o responsável por dar o pontapé inicial nesse processo? Ou seja, que faz a menina virar uma mocinha. Lá no interior diz, a filha de fulano ficou uma mocinha. Quer dizer que ela quebrou o pote. No interior fala que chegou o boi. Quer dizer o quê, gente? A primeira menstruação, a menarca. Bom, o que fez a mulher dar esse primeiro passo?
É o hipotálamo dela. É o hipotálamo que controla esse impulso sexual, esse desejo sexual e inicia, dá o pontapé inicial no controle desses hormônios que fazem um ciclo menstrual. Então, gente, não esquece, hipotálamo é a região do cérebro. Ele faz o que, Barninho? Ele estimula a hipófise da menina a liberar os hormônios hipofisários que controlam a gônada feminina, que é o ovário. Beleza? Então, galerinha, vamos começar com os hormônios produzidos pela hipófise, mas que vão controlar os ovários da menina, beleza? Os hormônios produzidos pela hipófise são chamados de hipofisários. Porém, eles vão controlar os ovários, que são as gônadas femininas. Então, eles estimulam as gônadas. Estimular quer dizer alimentar, entre aspas. Então, quer dizer que eles são hormônios tróficos. Trófos quer dizer alimentar, estimular. Então, olha o nome, gonadotróficos. Mas, Barninho, quais são esses hormônios gonadotróficos? Gente, os hormônios gonadotróficos são dois. O FSH e o LH. Olha a sigla, FSH. Quer dizer que é um hormônio que estimula o folículo ovariano. Por isso o nome dele é hormônio folículo estimulante. Já o LH quer dizer hormônio luteinizante, luteinizante. Por que esses nomes, Barninho? Bom, esse daqui é mais fácil de você entender. Porque esse hormônio, como o nome já diz, ele estimula a maturação do folículo ovariano. O folículo ovariano, gente, lembre, é um conjunto de células que formam uma bolsinha, onde lá dentro dessa bolsinha nós temos o gameta feminino, que é o ovócito primário. Quando esse hormônio atua, o ovócito primário sofre a meiose 1 e aí se transforma em ovócito secundário dentro desse folículo, galera. Então, o FSH, a função dele é estimular a maturação do folículo ovariano. Beleza? Só que o folículo ovariano, ao passo que matura, o ovócito primário se transforma em ovócito secundário e as células foliculares começam a produzir o hormônio estrogênio. Valeu? Bom, já o LH, ele atua para poder esse folículo que cresceu, se você olhar aqui nesse desenho, eu tenho um folículo pequenininho, o folículo foi amadurecendo por conta de quê, Barninho? Por conta do FSH. Só que no 14º dia ele rompe. Quem faz o folículo romper é o LH. Então, a primeira função do LH é estimular a ruptura do folículo. E nós chamamos isso de ovulação. E acontece no 14º dia do ciclo. Não esquece, hein, galera? Na metade, lembra? Ovulou, menstruou. Ovulou, menstruou. Se você menstruar hoje, daqui a 14 dias você ovula. Mais 14 menstrua, mais 14 ovula. Não esquece isso. 14º dia do ciclo. Bom, só que quando esse folículo rompe, sai de dentro dele o ovócito secundário. E vem aqui, gente, para as tubas uterinas, que são as trompas de Falópio, chamadas antigamente. Só que o que sobra do folículo depois de romper, o que sobra dele fica no ovário e vai ficando amarelado. Esse folículo rompido vai acumulando gordura e vai ficando amarelado, vai luteinizando. Lembre que a palavra lúteo quer dizer amarelo. Então, por isso o nome hormônio luteinizante. Porque ele torna o folículo amarelado. A gente chama de corpo lúteo. Gente, então fixa isso. O que é o corpo lúteo? É o folículo depois de ovular. Ele vai amarelando. Beleza? O que é o folículo? É um agrupamento de células que ficam ao redor, cercando e envolvendo o gameta feminino. Chegou a hora daquele print moleque, hein? Vamos nessa! Galerinha, eu sei que é muita informação e o que eu fiz para ajudar vocês? Eu peguei agora aquelas informações que eu falei do FSH e do LH e eu organizei aqui, gente, para a gente poder ter um resuminho básico. Por exemplo, FSH
é um hormônio folículo estimulante. Primeiro, ele faz o folículo maturar. Segundo, ele desbloqueia a meiose 1. Ó, ele desbloqueia a meiose 1, que estava bloqueada. Dessa forma, o ovócito primário se transforma em ovócito secundário. Lembre que o ovócito primário é antes da meiose 1. E o ovócito secundário é depois da meiose 1. Então, meiose 1, galera, é um divisor de águas. Antes da meiose 1, o ovócito é primário. Ele é diploide. Depois da meiose 1, o ovócito é secundário. Ele é haploide. Gente, uma coisa importante. Se você não lembra dessas coisas de meiose, basta pegar aqui, ó, e clicar no card para ir lá assistir meiose. Se você não lembra essa coisa de ovócito primário, ovócito secundário, aí seria importante você ir, ó, assistir a aula de gametogênese, que eu também vou deixar aqui no card. Valeu, galerinha? Se ligue. Bom, e número 4, à medida que o folículo matura, ele vai produzindo estrogênio enquanto está em maturação. Então não esquece, FSH faz essas 4 funções no ciclo menstrual. Valeu, galerinha? Vamos ver agora, pessoal, como é que é a função do LH. Ó, o LH, aqui o resuminho dele, ó, são 3 funções importantes. Primeiro, vai fazer o folículo romper. O nome disso aqui, gente, é ovulação. O nome disso, ovulação. E isso acontece no 14º dia do ciclo. Lembra? Menstruou 2 semanas, ovula. Então é na ovulação. É quando ela está fértil. Segundo, estimula o desenvolvimento do corpo lúteo. Porque o corpo lúteo é o que sobra do folículo e que vai ficando amarelado. E terceiro, estimula a síntese de estrogênio e de progesterona pelo corpo lúteo. Então não esquece. Quando o folículo está amadurecendo, ele produz estrogênio. Depois que ele rompe, ele produz estrogênio e produz progesterona. Quando ele fica amarelo, corpo lúteo. E quando ele está ovulando, ele para de produzir os hormônios. Tanto estrogênio quanto progesterona, que ele não produz ainda. Vamos lá, galerinha. Tira o print aí, pessoal. Vamos ver agora, gente, os hormônios produzidos pelos ovários, que são os hormônios ovarianos. Aí eu coloquei o estrogênio e a progesterona. Lembrando que o estrogênio é produzido pelo folículo que está em maturação e pelo corpo lúteo. Mas a progesterona é produzida exclusivamente pelo corpo lúteo. Não esquecem, gente. O estrogênio tem 5 funções aqui. Eu sei que dá um trabalhinho para memorizar, mas aos poucos a gente vai memorizando. Primeiro, ele é responsável pelo tesão da mulher, a libido sexual, o desejo sexual, a vontade de amar, de fazer amor, beleza? É o estrogênio que estimula. Número 2, estimula a produção de LH pela hipófise. Gente, o estrogênio, ele estimula a hipófise a liberar o hormônio da ovulação. Faz sentido, né? Porque se ele estimula o desejo sexual, a natureza quer que a mulher engravide. A mulher que eu digo, a fêmea. Para quê, Barninho? Para poder dar origem aos descendentes e a espécie dar continuidade. Bom, terceira função. Ele inibe a liberação de FSH. Então, gente, ó, ele estimula o LH, mas inibe o FSH. Valeu? Só que a inibição do FSH, que é um feedback negativo, ocorre até certo ponto. Que ponto, Barninho? Até o nível hormonal alcançar 200 picogramas por ml no sangue da mulher. Quando o nível de estrogênio ultrapassa essa marca, ao invés de inibir o FSH, ele vai estimular o FSH. E vai estimular o LH mais ainda. Ou seja, quando passa de 200, vai gerar o que nós chamamos de pico de LH. É o pico de LH, ou seja, o nível máximo de LH alcançado, e a ascensão do FSH, que faz no 14º dia do ciclo o folículo romper e ocorrer a ovulação. Só que o estrogênio, ele começa a preparar o útero da mulher para uma futura gravidez.
já que ela vai ovular. Ele faz o que, Barninho? Ele estimula a proliferação da camada interna do útero, que é chamada de endométrio. Essa camada interna vai vascularizar, ou seja, formar vasos sanguíneos, e vai proliferar. Quer dizer, Barninho, que vai ficar espesso o endométrio, garantindo um útero confortável para o embrião se prender e poder fazer a gestação tranquilamente. Já a progesterona, como o próprio nome fala, ó, progesterona, ela é liberada em prol da gestação. Ó que fácil! Progesterona atua em prol da gestação. Beleza? Então vamos lá, gente. O que ela faz? Ela vai estimular a preparação do útero, ou seja, do endométrio, para receber o embrião. Esse processo que o embrião se prende no endométrio, nós chamamos de nidação. E acontece aproximadamente do 14º até o 21º dia do ciclo. Em média, acontece 7 dias, no máximo, depois da fecundação. Beleza, gente? Como a fecundação acontece geralmente no 14º dia, então quer dizer que a nidação acontece em volta do 19º, 20º, 11º dia do ciclo. É quando a mulher começa a gravidez. Ô, Barninho, muito nome pra decorar, né? Gente, é verdade, é um ciclo complexo. Mas, por exemplo, nidação, ó, lembre assim, ó, nidação vem da palavra nidificar, que as aves fazem. Elas põem o quê? Os ovos nos ninhos. Então, lembre assim, ó, pôr o ovo no ninho. Então, nidificar quer dizer formar um ninho, quer dizer se fixar em algum local. Lembre dessa forma, valeu? Então, nidação é quando o embrião se fixa, ele forma um ninho no endométrio do útero da mamãe dele. Só que o endométrio tem que ser preparado pela progesterona. Preparado como, Barninho? Gente, preparado através de secreção de glicogênio. Então, quando o útero, o endométrio, começa a secretar glicogênio, é um sinal para que o embrião consiga se prender e fazer a nidação perfeitamente. E aí a gravidez vai ser bem sucedida. Chegou a hora daquele print, meu povo! Chegou a parte prática da aula, galerinha. Eu vou organizar tudo aquilo que eu falei agora num gráfico, que é o gráfico do ciclo menstrual. Por exemplo, ó, já está aqui as datas mais importantes do ciclo menstrual. O início de um ciclo, a metade dele, que é o 14º dia, e o final desse ciclo, que é o 28º dia, que coincide com o primeiro dia do próximo ciclo, e assim sucessivamente. Bom, nesse caso aqui, gente, lembre que o primeiro dia é marcado pela menstruação. O período que a mulher fica menstruando é em torno de 5 dias. Algumas mulheres mais, 6 dias, 7 dias. Algumas mulheres menos, 3 dias, 4 dias. Varia um pouco, né? De mulher para mulher. Marisa! Então, nesse caso aqui, gente, ó, menstruou 2 semanas, lembra, né? Ovulou. A ovulação é o dia fértil. Porém, se ela fizer relação sexual antes, alguns dias antes, o espermatozoide pode ficar vivo dentro dela. Então, a gente reserva 3 dias antes, 3 dias depois e estabelece que esse período de mais ou menos 1 semana é o período fértil dela. É o período do ciclo que ela tem mais chance de engravidar. E para a gente continuar a explicação, eu vou usar agora, gente, essa legenda aqui. Essa legenda vai trabalhar com um joguinho de cores. Tudo que acontecer com FSH vai ser azul, o LH amarelo, o estrogênio ou estrógeno vai ser vermelhinho e a progesterona vai ser verdinha. Então acompanhe as cores do gráfico, valeu? Lembra uma coisa importante que eu falei para vocês. Quando a mulher está menstruada, com retenção de líquido, sensível, com enxaqueca, mal-humorada eventualmente, enraivecida, ela tá gente boa ou gente ruim? Lembra aí, vá?
Gente ruim, porque ela está com os hormônios em alta, os hormônios em baixa. Os hormônios estão em baixa. É um estado depressivo, ou seja, é uma depressão hormonal. Todos esses hormônios estarão em níveis baixos no sangue da mulher. Só que o primeiro hormônio a começar a ser produzido ao longo do ciclo é o FSH. Ó, a linha azulzinha, tá vendo aqui? Azulzinho. O FSH começa a aumentar e aí dessa forma o folículo ovariano vai amadurecendo. Só que à medida que o folículo vai amadurecendo, ó, o estrogênio vai sendo produzido. Entendeu, gente? Então perceba que o aumento do FSH implica no aumento do estrogênio. Perceba que é uma consequência direta. O FSH estimula o folículo a amadurecer e o folículo amadurecendo produz estrogênio. O estrogênio, quando vai aumentando, ele causa um efeito na hipófise que liberou o FSH. Qual é o efeito, Barninho? É um feedback negativo. É por isso que o FSH diminui, ó, à medida que o estrogênio aumenta. Porém, quando o estrogênio alcança 200 picogramas por ml no sangue da mulher, aí vai acontecer que o LH que estava lá embaixo vai ocorrer, ó, uma elevação repentina dos níveis de LH. Só que além do LH aumentar, ó, observe que o FSH que estava inibido vai ter um leve aumento. Entendeu, gente? Então, nesse nível de 200, o estrogênio deixa de fazer um feedback negativo e passa a fazer um feedback positivo, que é um pouco raro no estudo das glândulas. Nesse caso, gente, observe que coincidiu com o 14º dia do ciclo. Coincidiu o que, Barninho? O pico de LH. Por isso que nós dizemos que ocorreu a ovulação. Então, o cenário da ovulação é o pico do hormônio LH, uma elevação do FSH, o estrogênio que estava bem alto, ele cai um pouco, porque quando o folículo está rompendo, ele para de produzir estrogênio. Bom, agora vamos para a segunda etapa do ciclo, daqui para frente. Daqui para frente, gente, o que, que vai acontecer? O folículo rompeu. Aí o LH faz o folículo se transformar em corpo lúteo, ou seja, o folículo vai amarelando. À medida que ele vai amarelando, ele vai produzindo progesterona. Então veja que a progesterona, na primeira metade do ciclo, está lá embaixo, ó, não aumenta. A progesterona só aumenta na segunda metade do ciclo, quando tem a formação do corpo lúteo, pelo aumento do LH. Só que o corpo lúteo produz progesterona e a progesterona inibe a hipófise, inibe o LH. Aí o LH tem uma redução e fica baixo até o final do ciclo. Só que, gente, o corpo lúteo, além de produzir progesterona, ele volta a produzir estrogênio. Aí o nível de estrogênio aumenta, mas observe que não ultrapassa o nível de 200 picogramas por ml. Então, o estrogênio nesse nível tem efeito inibitório no FSH. Aí o FSH cai e fica baixo até praticamente o final do ciclo. Bom, daqui para frente nós temos duas situações. Uma primeira situação é se esses hormônios caírem, reduzirem e ocorrer a menstruação. Isso aí quer dizer, gente, que a mulher vai começar um novo ciclo menstrual, beleza? Quer dizer que ela não engravidou e que esse corpo lúteo, que era mantido pelo LH, ele atrofiou. Por que, Barninho? Porque o LH caiu. Se o LH caiu, o corpo lúteo dura alguns dias ali trabalhando, mas depois ele atrofia, se transforma em corpo albicans. E esse corpo albicans se transforma numa cicatriz no ovário da mulher. A segunda possibilidade a partir daí é uma gravidez. Se a mulher engravidou, é porque no período fértil dela ocorreu a fecundação. Se a fecundação ocorreu nesse período aqui, mais ou menos do 14º dia, ela ocorreu na tuba uterina. E aí formou o zigoto, formou a mórula, formou a blástula, ao longo de 5 a 7 dias. E aí, quando chega mais ou menos no 21º dia, se a mulher engravidou, é porque ocorreu a nidação. Aí é que tá. Quando ocorre a nidação, o embrião está preso no útero da mulher, no endométrio da mulher.
Bom, corre risco de quê, Barnil? Da mulher menstruar e o embrião descer junto com a menstruação. Ocorrer um aborto espontâneo. Mas aí, quem é que vai salvar a vida do embriãozinho? É ele mesmo, gente. É o próprio embriãozinho que já consegue se virar lá dentro da mãe. Como, Barnil? O embrião nidado, ele produz a partir de uma cobertura que ele tem, chamada de córeo, ele produz um hormônio chamado de HCG. HCG quer dizer que é um hormônio produzido pelo córeo que vai atuar na gônada feminina, ou seja, no ovário. Então, é um hormônio coriônico gonadotrófico. Ele vai funcionar, gente, igual ao LH. Como, Barnil? Mantendo o corpo lúteo funcionando. Se o HCG é igual ao LH, ou seja, mantém o corpo lúteo, então vai manter a progesterona e o estrogênio em alta. A progesterona e o estrogênio em alta mantém a gravidez, mantém o endométrio e o embrião lá dentro se alimentando direitinho, perfeitamente. O HCG ele vai estar em alta até o 3º mês de gravidez. Por que, Barnil, o 3º mês de gravidez? Porque, gente, quando chegar no 3º mês de gravidez, a placenta já está bem formada e aí a própria placenta produz progesterona e estrogênio, mantendo a gravidez até o final, até mais ou menos 42 semanas de gestação, que equivale a mais ou menos 9 meses de gravidez. Galerinha, para facilitar o estudo desse gráfico, a gente divide ele em 2 etapas. Essa primeira etapa, que são 14 dias, que vai da menstruação até a ovulação, nós vamos chamar de fase folicular. Por que, Barnil? Porque é a fase que o FSH atua e o folículo ovariano vai amadurecendo. Beleza, gente? Então, fase folicular, porque o folículo vai amadurecendo. Bom, só que essa fase também é chamada fase proliferativa. Por que, Barnil? Porque é a fase que o endométrio vai aumentando de tamanho. Ele vai proliferando e vascularizando por influência do estrogênio. Na segunda metade do ciclo, que vai do 14º dia até o 28º dia, nós chamamos de fase lútea, porque daqui para frente não tem mais folículo amadurecendo. O folículo já rompeu, já amarelou e já se transformou em corpo lúteo. Por isso, fase lútea, porque aqui a gente vai ter corpo lúteo. Só que fase lútea é em relação ao ovário. Em relação ao útero, é a fase secretora, porque a progesterona vai estimular a secreção de substâncias, como por exemplo o glicogênio, que vão preparar o útero da mulher para a nidação e para a gravidez. Vamos lá, galerinha, chegou a hora de tirar aquele print, hein? Ô, Barnil, é muita informação, eu não vou conseguir memorizar tudo isso, Barnil. Nem que eu assista esse vídeo 1 milhão de vezes. É aí que você se engana. Barnil, gente, trouxe agora o pulo do gato. Eu vou pegar todas essas informações que eu passei para vocês e vou juntar num esqueminha top que você vai ver que vai ter uma surpresa no final. Venha comigo, ó. Vem com o Barnil. Então vamos lá, gente. Vamos começar o esqueminha do ciclo ovariano que eu preparei para vocês. Olha o tema, hein? Ciclo ovariano, ciclo menstrual. Se liga. Vou montar um cenário aqui para a gente estudar. Primeiro, se ligue. Aqui eu tenho a hipófise, que fica na cabeça da mulher. Aqui do ladinho eu tenho o aparelho reprodutor feminino. Você lembra, isso aqui é o canal vaginal. Aqui é o útero da mulher, as tubas uterinas. E aqui, gente, são os ovários. Eu vou pegar esse ovário aqui, ó, e vou colocar para cá. Tá vendo? Ó, tá aqui o ovário. Cortei ele. Dá para ver aqui por dentro do ovário que existem folículos pequenininhos. São os folículos imaturos. Lembre que o folículo imaturo tem dentro dele o ovócito, ó, o ovócito primário. Não esquece isso. Porque o folículo está pequenininho, está imaturo. Bom, se você olhar para o cenário, você não está vendo nenhum hormônio. É um sinal de que a mulher está com os hormônios com os níveis baixos. Ela está em depressão hormonal. Você lembra que a depressão hormonal
causa o primeiro evento do ciclo, que é a menstruação. É quando o endométrio descama e desce pelo canal vaginal. Essa menstruação dura mais ou menos 5 a 7 dias e depois ela vai embora. Quando a menstruação vai embora, a hipófise já está produzindo FSH, que vai estimulando a gente o folículo a crescer, a maturação do folículo. Observe. Essa maturação faz com que o ovócito 1 vá se transformando em ovócito 2 aqui dentro. Olha ele aqui, ó, o ovócito 2. Vai ocorrendo aqui dentro a meiose 1, transformando o ovócito 1 em ovócito 2. Só que, galerinha, à medida que vai maturando o folículo vai produzindo uma resposta para o FSH. Ele vai produzindo o estrogênio. O estrogênio, pessoal, ele primeiro vai lá no útero da mulher e faz com que o endométrio se prolifere, por isso que o nome é fase proliferativa. Veja que o endométrio ficou mais espesso, ó, ficou mais grosso. Por quê, Barninho? Porque no futuro pode chegar um bebezinho aí, ele tem que se preparar antes. Só que o estrogênio estimula o endométrio, mas ele vai até a hipófise e diz assim: hipófise, não precisa mais de FSH. Para quê? Para não amadurecer muitos folículos, para não ovular muitas vezes. A nossa espécie não pode poliovular, porque vai dar gêmeos, e gêmeos na nossa espécie é arriscado, porque o canal de parto é estreito. Isso pode levar à morte da mãe e dos filhos. Hoje não, porque tem hospital, tem cirurgia, tem cesariana, tem anestesia. Mas imagine isso, gente, na savana africana, quando o Homo sapiens surgiu. Não dá certo poliovular no animal que é bípede, como a nossa espécie. Então, nesse caso, ó, ocorre a inibição do FSH. Beleza, gente? Só que o estrogênio vai aumentando, e quando ele ultrapassa os 200 picogramas, ao invés de inibir o FSH, ele vai estimular o FSH e vai gerar um pico de LH. O pico de LH vem até o folículo e rompe o folículo, liberando aqui o ovócito 2. A gente chama isso de ovulação. Então, gente, ovulação é a ruptura do folículo ovariano. Olha para cá, ó. A ovulação está acontecendo neste ovário aqui. E quando ocorre, vai liberar aqui, ó, na tuba uterina, tá vendo aqui? Liberou o ovócito 2. Então, o ovócito 2 é liberado na tuba uterina. À medida que ocorre a ovulação, o que sobra do folículo, sob efeito do LH, vai ficando amarelado e forma o corpo lúteo. Então, galerinha, o corpo lúteo é o que sobrou do folículo, estimulado pelo LH depois da ovulação. O corpo lúteo, por sua vez, vai produzir estrogênio novamente, já que durante a ovulação tinha reduzido a produção de estrogênio, e começa a produzir a progesterona. A progesterona, por sua vez, estimula o endométrio a se preparar para uma gravidez, secretando aqui, gente, na sua superfície, olha, glicogênio, para poder ocorrer a nidação. Não esquece. Progesterona prepara para a gravidez, prepara para a gestação. Só que a progesterona, quando vai aumentando seus níveis, viaja pelo sangue da mulher, vai até a hipófise e diz assim: hipófise, não precisa mais do LH. Então a progesterona inibe o LH. É um feedback negativo. Lembre, pessoal, que a ovulação aconteceu no 14º dia do ciclo. Então quer dizer que a mulher, nesse momento, daí para frente, tem duas opções. O corpo lúteo dela já não está mais sendo estimulado pelo LH. A qualquer momento ele pode atrofiar e o endométrio pode descer, descamar. E aí vai começar um novo ciclo. Ou ela pode engravidar. Vamos trabalhar primeiro com a gravidez. Tudo o que acontecer com a gravidez, eu vou colocar dessa cor rosa. Bom, para ocorrer a gravidez, primeira coisa, ó, tem que namorar. Então, não é do nada, não é partenogênese, não vai ser o Espírito Santo. Vai ter que ser o quê? Amor, sexo, vai ter que namorar. Quando o parceiro ejacula no seu canal vaginal, o espermatozoide vai subindo, porque ele tem o rabinho, o flagelo, fecunda na tuba e forma o zigoto. Então, ó, fecundou na tuba e formou o zigoto, beleza?
é o primeiro passo para ocorrer uma gravidez, é a fecundação. O zigoto, ainda na tuba, vai percorrendo a tuba, porque a tuba é ciliada, e aí vai levando o zigoto vai se multiplicando, vira uma mórula. A mórula vira uma blástula, e a blástula faz a nidação. Então, o embrião, na fase de blástula, se prende no útero. O nome disso é nidação. E isso acontece mais ou menos, ó, gente, no 21º dia do ciclo. Lembra do gráfico? 21º dia do ciclo. Quando acontece a nidação, o embrião está na fase de blástula. E aí ele continua o desenvolvimento embrionário dele. Beleza? Aí o embrião desenvolve uma camada que envolve ele, chamada de córeo. É uma bolsa, a bolsa coriônica. É um tecido embrionário. Na verdade, é um anexo embrionário. Esse córeo começa a produzir um hormônio chamado HCG, que é o hormônio produzido pelo córeo e vai atuar na gônada feminina, no ovário. Esse hormônio HCG é chamado de gonadotrofina coriônica. Trofina quer dizer que é trófico, estimula. Gonado quer dizer que estimula a gônada feminina. E coriônica porque foi produzida pelo córeo. Esse hormônio viaja pelo sangue da mulher, vai até o ovário da mulher, até o corpo lúteo e diz assim: corpo lúteo, não atrofie. Continue produzindo estrogênio, continue produzindo progesterona, continue mantendo o endométrio. Quando mantém o endométrio até o 3º mês de gravidez, então quer dizer que a gravidez continua, porque a partir do 3º mês a progesterona é produzida pela própria placenta da mulher. Ô Barnil, e se a mulher não engravidar? Gente, se a mulher não engravidar, a não gravidez, eu vou colocar aqui, ó galerinha, de preto, valeu? Não gravidez. Quando ela não engravida, quer dizer que não vai ter fecundação, não vai ter zigoto, não vai ter blástula, não vai ter embrião, não vai ter HCG. Se não tem HCG e não tem LH, o corpo lúteo tende a atrofiar e fica branco. O nome disso é corpo albicans ou corpo branco. Esse corpo branco, o corpo albicans, ele é o corpo lúteo atrofiado. A consequência disso é que ele para de produzir progesterona. Quando ele para de produzir, ele interrompe a produção de progesterona e de estrogênio, o endométrio vai enfraquecendo, e à medida que ele vai enfraquecendo, o útero vai contraindo e o endométrio vai descamando, vai descendo pelo canal vaginal. Quando o endométrio desce pelo canal vaginal, a gente chama isso de menstruação. Quando desce a menstruação, o FSH e o LH já foram inibidos, o estrogênio e a progesterona já não estão mais sendo produzidos pelo corpo lúteo, os hormônios estão em baixa, ou seja, depressão hormonal, e aí o ciclo se repete, começa tudo novamente. Bora, meu povo, tá na hora do print faceiro, hein, gente? Vamos lá. Ô, Barninho, eu tô quase chorando aqui com tanto detalhe pra estudar. Acorda, galerinha, que Barninho tem a solução para os seus problemas. Tá vendo aqui os 10 passos do ciclo menstrual? O que é que eu fiz? Eu transformei isso, gente, ó, em pequenas frases. Ou seja, um passo a passo. Por exemplo, primeiro, a menstruação desce, início de um novo ciclo. Segundo, o FSH é liberado, estimula a maturação do folículo. Terceiro, o folículo maturando produz estrogênio e secreta e inibe o FSH. Quarto, o estrogênio, quando passa de 200, estimula o pico de LH e o aumento de FSH. Quinto, o LH estimula a ovulação. E assim por diante, galerinha. Se liga aí, gente. Os 10 passos do ciclo ovariano. Os 10 passos do ciclo menstrual. Quem quiser agora, tira um print. Ô, Barninho, como é que funciona a pílula anticoncepcional, Barninho? Gente, eu vou mostrar aqui ó, um gráfico quando a mulher está tomando a pílula anticoncepcional. A primeira coisa é, quando você vai na farmácia e compra um contraceptivo oral baseado em hormônios, você tem que saber quais são os hormônios que estão ali em cada comprimido daquele. Bom, são 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. Qual que é a função do estrogênio e da progesterona? Tomado diariamente pelo comprimido. A função é inibir a secreção de FSH e LH.
é lógico que o estrogênio vai estar abaixo daquele nível máximo. Nesse caso, a hipófise vai ser inibida. Então, a função da pílula anticoncepcional é inibir a hipófise da mulher. Galerinha, se o FSH e o LH estão inibidos, eles vão passar os dias do ciclo lá embaixo. Então, o que vai acontecer? Não vai ter maturação do folículo e, consequentemente, não vai ter ovulação no 14º dia. Resultado, a mulher não passa pelo período fértil, ela não ovula. Se ela não ovula, consequentemente não fecunda e não engravida. É dessa forma que funciona. Então, galerinha, se liguem, no 14º dia, sem ovulação, não engravida, beleza? Só que as cartelas de comprimidos não tem 28 comprimidos normalmente, tem menos comprimidos, em torno de 24 comprimidos. Para que isso, Barninho? Bom, nesse caso, a cartela vai acabar e quando ela acaba, a mulher vai ficar uns 4 dias sem tomar a medicação, sem tomar os hormônios, o nível de estrógeno e progesterona cai, começando um novo ciclo. Então, por que a cartela de comprimido acaba? Para poder os níveis hormonais caírem e a mulher começar um novo ciclo menstrual. Aí ela vai menstruar. Se sua cartela tem 28 comprimidos funcionais, então quer dizer que terminou a cartela no 28º dia, começou a cartela no próximo dia, então você vai manter os hormônios em alta, você suspende a menstruação. Galerinha, esse método contraceptivo, através da pílula anticoncepcional, é considerado bem eficaz quando tomado corretamente. Quando ocorre a ingestão diária, no horário certo, você não esquece os comprimidos. Agora, foi percebido que a grande falha do mecanismo era quando a mulher parava a cartela, passava 4 dias sem tomar os comprimidos e esquecia de começar a próxima cartela. E aí, no próximo mês, ela ficava desprotegida. Sabendo disso, os laboratórios criaram uma cartela com 28 comprimidos, sendo que 24 são hormonais e 4 são placebo. Esses comprimidos placebo, eles são úteis porque a mulher não para de tomar os comprimidos. Ela não perde o costume de tomar os comprimidos. Então, terminou a cartela, ela já começa a próxima. E aí, dessa forma, gente, o risco de esquecer a próxima cartela é menor. Entendeu como é que é a jogada? Só que lembre que esses comprimidos, esses últimos comprimidos, eles não têm hormônios. Vamos lá, galerinha, tira aquele print, hein? Ei, calma aí, galerinha, calma aí, tem mais um detalhezinho rápido aqui, hein? Já ouviu falar em pílula de emergência? Não ouviu, não? Já ouviu sim, mas você ouviu com outro nome. É a chamada de pílula do dia seguinte. Peraí, galerinha, peraí, tem mais uma coisa importante. Já ouviu falar da pílula de emergência? Que popularmente é chamada de pílula do dia seguinte? Já ouviu falar? Pois é, se ligue, ó. A pílula do dia seguinte, ela é uma dose absurda de progesterona. Então quer dizer, Barninho, que se a mulher não está se protegendo, no 14º dia ela vai ovular, né? Vai. Mas então, se ela fizer relação sexual nesse período fértil, ela pode engravidar. Aí o que ela faz? Ela vai na farmácia rápido e compra uma pílula do dia seguinte, uma pílula de emergência. Esse comprimido, gente, ele é rico em progesterona e tem que ser tomado o quanto antes da relação. A progesterona vai aumentar de vez porque é uma dose muito alta, normalmente são 2 comprimidos, e depois a progesterona cai, já que são só 2 comprimidos. Essa oscilação de progesterona causada pela pílula de emergência faz com que o endométrio não consiga sofrer anidação. Então, gente, a função da pílula de emergência é inibir a anidação. Outra coisa, galerinha, a progesterona em níveis altos acaba inibindo o LH. E aí é possível inibir a ovulação. Então é um outro mecanismo de funcionamento. Então a pílula de emergência tende a inibir a anidação, porque vai ter uma grande oscilação de progesterona, e isso atrapalha o endométrio, e também inibe a ovulação, a depender de quando é que a mulher tomou. Agora, gente, se liga, porque a pílula de emergência não deve ser usada como contraceptivo habitual.
Por que, Barnion? Gente, porque você está colocando no seu corpo uma dose muito alta de hormônios. Vai desregular o seu ciclo. Isso pode comprometer a função ovariana, já que quem produz progesterona naturalmente é o ovário da mulher. Outra coisa importante, se você toma 2, 3, 4 vezes no mesmo ciclo, ao invés de estar oscilando a progesterona, você estará mantendo ela em níveis altos. Então, ao invés de desestabilizar o endométrio, você acaba estimulando o endométrio. Dessa forma, gente, você pode estar favorecendo uma gravidez ao invés de estar se protegendo de uma gravidez indesejada. Entendeu? Se você fizer isso, você pode estar comprometendo a sua saúde e até pode não estar se protegendo como imagina. Epa! Vai pra onde, sim? Largue o dedo. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilha com a galera. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijo, gente, e até a próxima.